Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então hoje dar prosseguimento à nossa playlist aqui de frações. A gente vai falar de um tema hoje muito importante, que é frações equivalentes, que daqui a gente vai extrair a simplificação, tá galera? Então imagina você que eu tenho aqui um todo, tá? Esse todo aqui em forma de quadrado ele é muito mais didático, tá? Mas ele poderia ser um círculo, ele poderia ser um triângulo, desde que ele esteja dividido em partes iguais, tá? Não há problema algum. Imagina você que eu dividi ele em duas partes aqui. E estou considerando ela aqui, ó. Ok? Isso aqui para mim é quanto? Duas partes, uma parte considerada. Então isso aqui é um meio desse todo. Agora imagina você que eu pego o mesmo todo aqui, dividido em duas partes. Aí o que eu faço? Eu divido ele mais uma vez. Então agora ele não tem duas partes mais, ele tem quatro partes. Tá? E aí o que acontece? Considerando a mesma porção, eu vou ter que considerar aqui, dividido em quatro partes. Quantas partes estou considerando? Duas. Tá? Olha só, eles representam a mesma parte. Mas como esse aqui foi repartido em mais vezes, a fração aqui ela está como um múltiplo dessa. Certo? Um último exemplo, se eu dividir isso ainda, o mesmo todo, tá? Isso aqui é o mesmo todo, eu estou dividindo ele de diferentes formas para você ver como é que fica o comportamento dessa área rachurada que a gente está considerando, tá? Dividido aqui em dois. Aí olha só, eu vou dividir aqui um, dois, três, tá? Então, eu tenho o mesmo todo, só que agora dividido em mais partes. E aí, o que acontece? Essa área que é considerada aqui, ela vai estar aqui, ó. Você consegue ver que é a mesma área, mas olha só, aqui a gente dividiu ela em 8 partes. E aqui, ó, uma, duas, três, quatro partes aqui, tá? Isso é fração equivalente, tá? A gente, apesar de dividir o todo em diferentes partes, a gente continua considerando a mesma parte que a gente estava considerando na primeira. E isso faz com que tanto o numerador quanto o denominador vão sendo reformulados em termos de múltiplos. O que eu quero dizer com isso? Pensa no 2 sobre 4. O 2 sobre 4 ele é igual a 1 sobre 2 vezes 2 sobre 2. Ele é igual a uma fração com o numerador e o denominador igual, onde eu multipliquei tanto, tornei múltiplo da primeira, tanto o numerador quanto o denominador. E aí, por exemplo, se você pensar em 4 oitavos, esse 4 oitavos ele vai ser igual a 1 meio, que é a minha primeira fração aqui, vezes 4 sobre 4, tá? Então, assim, eu vou ter essa segunda fração. Gente, isso é fração equivalente. Então, vamos lá, galera, simplificação. Vamos considerar, começar de uma simples, só para vocês entenderem. 4 oitavos, tá? Aqui eu vou fazer um exemplo muito simples só para vocês entenderem. Eu preciso, para mim simplificar uma fração, eu preciso de me dividir tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo valor, tá? E aí eu posso fazer isso da seguinte maneira. 4 é pau, eu posso dividir ele por 2. O 8 é pau, eu posso dividir por 2. E aí eu vou ficar com 2 quartos. Eu posso dividir ainda o 2 por 2 e o 2 por 2. Eu vou ficar com 1 meio, tá? E aí, meus amigos, isso aqui, ó, não pode mais ser simplificado. Essa fração que não pode mais ser simplificada, nós chamamos de fração irredutível. Show? A fração que não puder mais ser simplificada é a fração irredutível. Existe uma outra forma de fazer essa simplificação. É o seguinte, olha, considera 4 oitavos. E aí eu quero simplificar isso direto, entendeu? Qual que é o maior número que divide tanto 4 quanto 8?
que vai me retornar de primeira a fração irredutível. Lembra de alguma coisa? MDC, gente, o MDC, tá? Então, galera, se vocês não sabem fazer o MDC ainda, vai estar passando agora para você aqui no canto superior do vídeo, é só você clicar aí lá e depois voltar para cá, tá? Mentalmente aqui eu sei que o MDC de 4 e 8 vai ser 4, tá? Então eu já divido aqui direto, ó. 4 por 4 e chego em 1 meio, tá? Então é isso, simplificação é só isso, não tem nada além disso. E os dois métodos de uma forma muito simples. Vamos fazer alguns agora só para fixar. Então, amigos, olha aí. Vamos fazer essa aqui. Sabendo eu, vou fazer ela das duas maneiras, tá? Sabendo eu que 14 é par e 56 é par, eu garanto que os dois podem ser divididos por 2, tá? Tá aqui 2, 2, que vai retornar para mim 7. E aqui vai retornar para mim 28, tá? Sabendo também que o 7 pode ser dividido por 7 e que o 28 pode ser dividido por 28, então eu tenho ainda mais uma divisão aqui por 7, que vai ser igual a 1 quarto, tá? Se eu fizesse pelo método do MDC, mentalmente olhando aqui, eu sei que esse MDC seria 14, então eu viria aqui direto, 14 dividido por 14, 56 dividido por 56. Isso me retornaria 1 quarto. Tá, galera? Então, muito simples, muito fácil. Qualquer fração se simplifica assim, sem nenhum segredo, tá? Então, tamo junto, até o próximo vídeo.